O capítulo 15 de Lucas, segundo escreveu Lucas, ele é uma junção de 3 parábolas. Este capítulo 15 vai falar de 3 parábolas. Primeiro ele vai falar da ovelha, depois ele vai falar da dracma, e logo após ele fala do filho pródigo. Jesus, ele falando essas parábolas, né, diante de uma grande multidão que o acompanhava Jesus, diante de uma multidão que sempre estava ao lado de Jesus, pessoas que o amavam, pessoas que serviam a ele, e pessoas que também não serviam a ele, mas também andavam junto com a multidão, né? Pessoas que o admiravam e também pessoas que só estavam ali para criticar o ministério de Jesus. Mas estava ali uma grande multidão e Jesus falava sobre algumas percas na vida das pessoas, na vida do ser humano, né? Então Jesus ele falava sobre percas, né? Faltando ali poucos dias para Jesus ser crucificado, talvez um pouco menos de um mês, faltava para Jesus ser levado ao Calvário, ao Monte Gólgota, ao Monte Caveira, para ser crucificado, para morrer por mim, para morrer por você, para morrer pela igreja. Jesus, ele falou sobre algumas percas na vida, né? Então, ele começou falando sobre essa parábola da ovelha perdida. Ele diz: qual homem que tendo 100 ovelhas e perdendo uma, ele não vai atrás, ele não busca, né? E traz e coloca de volta ao aprisco, ao redil, né? Então Jesus ele começou falando de 1%, né? Então ele enfatizou esse 1%, e esse 1%, ele enfatizou porque esse 1%, ele é muito importante. Por quê? Porque nós, meus queridos, as grandes percas na vida do ser humano, ou na vida da igreja, ela não começa de uma forma lá em cima, não. Você pode ver que o viciado em drogas, ele não começa fumando ou cheirando a coca, não. Ele começa cheirando um baseado, não é verdade? Fumando um baseado. Então, você pode ver que as grandes percas na vida do homem, da mulher, ela não começa lá em cima. Você pode ver que uma pessoa, para sair da igreja, ele começa como? Ele não sai de repente. Ele não perde o amor de repente pela igreja, de uma hora para outra. Não, ele começa como? Ele começa faltando um culto. Ele começa faltando o culto do ensino, ele começa faltando o culto das crianças, ele começa faltando o culto dos jovens, ele começa faltando o culto da família. Quando vê, ele não vem mais na igreja. Quando vê, ele perdeu o amor pela casa do Pai. Então as grandes percas, meus queridos, elas não começam lá em cima, não. Elas começam pouca. Você pode ver que um ladrão, o ladrão, ele não se torna ladrão roubando banco. Você pode ver que um ladrão, ele começa roubando pequenas coisas. Começa roubando uma agulha, começa roubando R$1, né? Eu vi um testemunho de um pastor que trabalhava numa grande agência da Caixa Econômica e tinha um amigo dele que começou roubando 1 centavo. Quando ele ia acertar a conta de luz, a conta da água, ele começava a roubar 1 centavo, ia guardando. No final do dia, ia fazer as contas, dava uma grande quantia. Dava R$10, dava R$1.000. E quando foi, de repente, o moço, ainda novo, o moço que já cursava uma faculdade, quando ele foi ver, ele já estava roubando milhões da Caixa Econômica. E esse pastor, ele conta que quando, de repente, quando ele viu, chegou a polícia, o camburão, e levou aquele moço preso. Então o ladrão, ele não começa roubando banco, ele começa roubando poucas coisas. A minha mãe sempre me ensinou.
Meu filho, você nunca pegue uma agulha na casa de alguém. Minha mãe falava, você nunca pegue nada de ninguém. Se você vê um dinheiro em cima da mesa, em cima de tal lugar, você não pegue, não é teu. Então a minha mãe ensinou isso para nós. E nós aprendimos isso, né? Se criamos nessa doutrina, nesse ensinamento, né? Ensinamentos bons, ensinamento que traz coisas boas para a família. E aqui Jesus ele vai explicar sobre uma mulher que perdeu, ou queria perder, 10%. Jesus fala de uma mulher, ou qual é a mulher? Vocês vejam bem que naquele tempo as mulheres, elas não tinham valores. Não, elas não tinham. Elas só tinham valor na época se elas dessem filhos, né? Se caso a mulher não conseguisse dar filho para o seu esposo, elas não tinham valor. Mas aqui, Jesus, no meio da multidão, talvez muito mais mulheres do que homens, ouvindo a pregação de Jesus, ouvindo a mensagem, Jesus fala sobre as mulheres, né? Ele disse, o qual é a mulher que, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência, isso é com afinco, né? Qual é a mulher? O que é dracma? Os irmãos conhecem, ou já viram falar sobre dracma? Os irmãos podem me dizer o que é uma dracma? Uma dracma era uma moeda grega. Era uma moeda grega. Mas, na época de Jesus, talvez um pouco antes, os esposos, quando eles iam casar com a sua esposa, muitos dos casamentos na época antiga, antes de Jesus ou até Jesus, a maioria dos casamentos eram casamentos arranjados, né? O pai, já desde a moça, o moço pequeno ainda, ele já entregava a moça ou o moço para se casar com a esposa ou com o esposo. E chegava a época do casamento, a época do noivado, o noivo sempre ia na casa da noiva levar um presente para ali ele confirmar o noivado com a esposa. E na maioria das vezes era um colar de dracma, ou poderia ser uma pulseira, ou poderia ser alguma outra coisa, um anel. Mas na maioria das vezes o noivo, para selar o seu noivado com a sua esposa, ele levava um colar com 10 dracmas, para ali ele selar o seu noivado. E muitas das vezes, eu estudei sobre isso, muitas das vezes o noivo, ele não conhecia a noiva. Ele ia na casa da noiva, levava junto o seu pai, ou levava junto a sua mãe, para irem até a casa da noiva, para ali selar o seu noivado. E chegando lá, a noiva estava com o véu na cabeça, ele não conhecia. A moça sempre com o véu na cabeça, né? E ele só ia, na maioria das vezes, conhecer a esposa no dia do casamento. E quando chegava o dia do casamento, né, a noiva com o véu na cabeça, né, coberta, o noivo, no dia do casamento, ele ia descobrir o rosto da esposa. Se fosse bonita, glória a Deus. Se fosse feia, glória a Deus, do mesmo jeito. Né? Porque a sinceridade não está no exterior. A sinceridade, ela vem de dentro para fora. Né? Por isso que por isso que Deus disse a Samuel, quando ele foi ungir Davi, no capítulo 16 de 1 Samuel, Samuel disse, é este. Aí Deus, não Samuel, não é este. Sabe por quê? Porque eu vejo o homem por dentro. Vocês veem o homem por fora, mas eu vejo o interior. Né? Então a lindeza, a boniteza está por dentro, não está por fora, não está no exterior. Amém? Então essa dracma, esse colar com 10 dracmas, ele não tinha assim o valor monetário, não. Mas o valor maior dessa dracma era o valor sentimental, né?
que essa mulher ela tinha por essa dracma, por esse colar. Então, por isso Jesus disse: qual é a mulher que, se perder uma dracma, ela não vai buscar, ou ela não busca, com diligência, né? Com amor, com cuidado, né? Qual é a mulher? Eu posso dizer para você qual é essa mulher. Você pode saber também, você pode estar meditando contigo. Eu sei qual é a mulher. Eu também sei. Sabe qual é a mulher? É aquela que não dá valor no que tem. É aquela que não dá valor no seu marido. É aquela que não dá valor na sua família. É aquela que não dá valor no seu filho. É aquela que não dá valor no seu trabalho. Essa mulher, ela pode não buscar. Ela pode não correr atrás. Por quê? Porque ela não dá valor no que tem. Por isso Jesus mandou João escrever a 6ª carta à igreja de Filadélfia. Ele manda João escrever, né? Escreve João à igreja de Filadélfia, dizendo: e ao anjo que está em Filadélfia, escreve: guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Você está guardando o que tem? Você está dando valor no que você tem? É uma pergunta para nós aqui. Estamos dando valor ao que Jesus colocou em nossas mãos? Uma responsabilidade que Jesus colocou em nossas mãos, estamos dando valor? Faça uma reflexão. Hoje é culto de Santa Ceia. Não precisamos aqui pular, gritar, não. Vamos fazer uma reflexão nesta noite. Jesus vivendo aqui na terra, ele conheceu o ser humano. E ele sabia que o ser humano tinha essa capacidade de não valorizar aquilo que tem. Por isso Jesus mandou João escrever a 6ª carta à igreja em Éfeso. Ele disse: escreve, João, ao anjo, não à igreja. Todas as cartas, 7 cartas do Apocalipse, não é para a igreja, é para ao anjo da igreja que está em Esmirna, em Éfeso, em Tiatira, Sardes e aí por diante. Então João escreveu aquela carta ao anjo da igreja dizendo: eis que venho sem demora, guarda o que você tem. Isso é para o anjo da igreja. E dê valor no que eu coloquei em suas mãos. Por isso, o apóstolo Pedro escreveu, na sua primeira epístola, capítulo 5, verso 8, ele disse: o diabo anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, buscando a quem possa tirar algo de valor. Se você não valorizar, se você não cuidar, Satanás, que é o amigo, que é o inimigo das nossas almas, ele está ao nosso derredor, buscando. Se você der uma brechinha, ele pode entrar e pode tirar algo de valor, ou de mais valor que você tem. O que é de mais valor que você tem para você? O que é de mais valor? É o seu filho? É o dinheiro? O que você tem de mais valor nessa vida? É o seu pai, é a sua mãe? É a igreja? Vamos dar valor aos nossos pais, que nos criaram com tanto amor, com tanto carinho. Hoje eu pude dar um beijo, um abraço no meu pai e dar o feliz dia dos pais para ele, né? Eu sinto muito pela minha esposa que não pôde fazer isto. Por isso, às vezes, eu me emociono também, porque o meu sogro era um grande amigo, um homem de Deus. Ele era um homem de Deus. E nós éramos muitos amigos, e a gente conversava muito, e eu gostava dele, ele gostava de mim. Então, até hoje eu lembro e dá um nó na garganta, né? Mas eu posso hoje valorizar o meu pai, eu posso hoje valorizar minha mãe, eu posso valorizar vocês que estão aqui,
porque vocês são pessoas importantes para esta igreja, para mim, estão aí do meu lado, lá da minha esposa, nos ajudando a fazer a obra de Deus, né? Porque, veja bem, se você não estivesse aqui comigo hoje, me ajudando, os irmãos que fizeram aqui esse trabalho lindo, né? Por isso que eu falei para vocês que eu estou muito emocionado. Se não fosse vocês comigo, conosco, eu não conseguiria fazer isso sozinho, jamais, não teria como. Como que um pastor vai administrar uma obra, uma igreja que está crescendo da maneira que está crescendo? Não tem como eu fazer a obra de Deus sozinho. Então, vocês estão do meu lado, por isso eu valorizo cada um, cada criança, né? Eu gosto muito de abraçar as crianças, gosto de abraçar os jovens, gosto de abraçar os velhos. Para mim, são tudo igual, né? Então, isso para mim é muito importante, eu valorizo muito isso, né? Eu hoje ainda pedi para um jovem pregar domingo que vem, porque eu amo os jovens, eu gosto de vocês, eu gosto de todos, né? Então, valorizar é muito importante, meus irmãos. Vamos valorizar o que temos, né? Guarda o que tens, não é o que você teve, não é o que você vai ter. Olha bem o que diz o versículo. Guarda o que você tem. Hoje, o momento, agora. Valorize aquele que está sentado do seu lado, sua esposa, seu filho, seu amigo. E Jesus disse, e depois que a mulher, ela acha a dracma, ela chama as vizinhas e chama os amigos. Olha bem, Jesus diferenciou aqui, amigos e vizinhos. Não é com todos que você pode chamar de amigos. Não são todos nossos amigos. Temos que diferenciar isso. Amém? Não é com todos que você pode contar a sua bênção. Não. Você pode contar a bênção para o seu amigo. E não para o seu vizinho. Vizinho é vizinho. Amigo é amigo. Isso não quer dizer que o seu vizinho não seja o seu amigo. Não. Mas a Bíblia está dizendo, ela chama as amigas e também chama as vizinhas. Então Jesus diferenciou isso. Por isso eu dou valor a vocês, meus irmãos, meus amigos, que estão sempre comigo, sempre do meu lado nesta obra, fazendo a obra de Deus. Aleluia. Então essa mulher, quando ela perde uma dracma, ela arquiteta um projeto em busca desta joia, em busca desta moeda, que não tem um valor monetário, talvez muito alto, mas que tem um valor sentimental para ela, porque ela ganhou do seu noivo, né? E ela tinha que guardar até o dia do casamento. Ela não podia perder. Porque se no dia do casamento estivesse faltando uma moeda, uma dracma, seria uma desonra. Seria uma vergonha. E o noivo, quando entregava o colar, as dracmas para sua esposa, ou para sua noiva, ele voltava para a sua casa, ou para a casa de seus pais. E no período de 1 ano, ele teria que construir a sua casa. Ele teria que comprar o terreno, ele teria que construir a sua casa, para que de 1 ano depois, no dia do casamento, a esposa pudesse ir para a casa do esposo. Por isso o ditado do mundo, quem casa quer casa, não é verdade? Não pode mais morar com os pais, não pode mais morar com os parentes, não. Apesar que eu e minha esposa dependíamos disso muito tempo. Moremos com a minha mãe, moremos com a minha sogra, moremos com tios, moremos com parentes, e a vida não era fácil naquela época. Hoje a vida está mais tranquila, mais sossegada, tem mais emprego. Naquela época eu não conseguia arrumar emprego na cidade. Então nós dependíamos dos nossos pais, dos nossos sogros, para poder viver. Então por isso, hoje eu me alegro muito. Pessoas que me ajudaram. Pessoas que foram importantes na minha vida.
pessoas que me ajudaram. Por isso eu valorizo muitos, né? Pessoas que me deram a mão, pessoas que me deram apoio, pessoas que colocaram nós dentro da sua casa para morar com eles. E hoje, quando eu posso ajudar uma pessoa, eu não nego, porque eu lembro que eu precisei. Eu lembro que eu precisei disso, né? Quando o Djalma e a Ana chegou em Cascavel, eles precisaram de uma ajuda. E eu coloquei eles dentro da minha casa, estão aí servindo a Deus. E hoje almoçaram com nós, foi uma bênção, né? Estiveram conosco lá quase o dia todo. Então, eu não nego essa ajuda, porque eu também precisei, né? Meus irmãos, a Bíblia diz que esta mulher, ela tinha que arquitetar um projeto. Acender a candeia, acender as lamparinas. Porque nas casas antigas, na época de Jesus, ou antes um pouco, eram casas que só tinham uma entrada, não tinha saída e não tinha nem janelas. Eram assim as casas de antigamente. Elas não tinham janela. Eram casas muito escuras. Por isso elas tinham que acender a candeia. Acender a lâmpada para poder procurar a dracma. Porque talvez estava num lugar no canto da casa, talvez estava debaixo do sofá, mas por causa da escuridão, ela não podia encontrar. E hoje para nós, meus queridos, o que é a candeia? O que é a lamparina? Por que de nós hoje não conseguimos encontrar algo de valor que nós perdemos? O amor pela família, como eu já falei, o amor pelos pais. Por que será? Porque nós não acendemos a lamparina. Muitos aqui, ou muitos que se dizem crentes evangélicos, precisam acender a candeia, precisam acender a lâmpada para encontrar algo de valor que você já perdeu. E você precisa encontrar, urgente. Você precisa resgatar urgente algo de valor que você já perdeu. O dom do perdão, talvez muitos aqui precisam resgatar esse valor. O dom de perdoar o seu pai, o dom de perdoar sua mãe, seu filho. Eu não consigo, pastor, perdoar meu filho ou a minha mãe porque ela me fez isso, ela me abandonou quando eu era ainda uma criança. Então você precisa acender a lamparina. E o que é a lamparina? O que é a lâmpada? Salmo 119, verso 9. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Está na hora de nós acendermos a lâmpada. Está na hora de nós acendermos a candeia, para resgatar algo de valor que nós já perdemos há algum tempo já. Faça uma reflexão e pense o que você perdeu. Pastor, eu perdi a fé. Não tenho mais fé. Acenda a candeia. Acenda a lamparina na sua vida. Está na hora de nós acendermos a lamparina dentro da nossa casa, para nós amar mais a nossa esposa, nosso esposo. Está na hora de nós acendermos mais a lamparina dentro do nosso coração, para perdoar o nosso amigo que falou mal de você, que falou mal de nós. Está na hora de nós acendermos a lâmpada diante da nossa visão e pararmos de vermos defeito na vida do irmão, na vida do A, na vida do B, na vida do C, e olhar para Jesus e olhar para cima, o autor, o consumador da nossa fé. Como disse Davi, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Você precisa acender a lâmpada. Você precisa acender a luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus é a lâmpada, Jesus é a luz que brilha o seu caminho. Jesus é a luz na escuridão.
Talvez aqui alguém hoje precisa levar essa luz para casa. Talvez aqui hoje tem alguém que precisa encontrar com essa luz novamente. Aleluia, glória a Deus. Eu sou a videira, disse Jesus, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Talvez você está procurando no escuro, sem Jesus, sem acender a candeia, sem acender a lâmpada. Mas Jesus está dizendo, sem mim nada podeis fazer. O que você precisa? Pastor, eu preciso resgatar o primeiro amor. Quando eu aceitei Jesus, pastor, eu tinha uma fé, eu orava, o enfermo era curado, eu orava, paralítico andava, pastor, mas agora eu perdi a fé. Você precisa acender a lâmpada, você precisa acender a candeia, você precisa ter mais fé, você precisa vir para os cultos, você precisa vir para a escola bíblica dominical, porque aqui a lâmpada é acesa, a candeia é acesa, a palavra de Deus é pregada nas quarta-feiras, ensinamento da palavra. Você precisa vir para os cultos de ensinamento. Amém? Se coloca de pé, por gentileza. O Espírito Santo manda eu parar. Glória a Deus. Vamos acender a lâmpada nesta noite. Vamos resgatar aquilo que perdemos. Talvez algo simples, mas que está aí te incomodando. Talvez algo simples, mas está aí te perturbando. Talvez te tirando o sono. Talvez você não tenha aquela coragem de chegar no seu pai, na sua mãe, como eu também às vezes não tenho, eu sou muito tímido. Dizer pai te amo, mãe te amo, né? Eu sou assim também, né? Então, peça para Deus acender a lâmpada no seu coração. Talvez você é uma pessoa triste, porque perdeu um ente querido, e você precisa acender a candeia dentro do seu coração, da sua casa, para se tornar uma pessoa mais feliz, mais alegre, né? Uma pessoa que ama, uma pessoa que abraça. Todos nós perdemos, todos nós. Eu estava falando para a Leite ontem, ela estava me falando sobre a mensagem que ela ia pregar. Daí eu falei para a Leite, então, nessa tua mensagem você pode incluir Isaías 43. Ela falou, não, isso aí é para você, que não sei o quê, né? E ali o profeta diz, quando passares pelos rios, quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo. Ele não está dizendo se passar pelo fogo, não. Ele está dizendo quando passares, eu estarei contigo. Todos nós vamos passar por alguma luta, alguma adversidade, por algumas percas. Todos nós aqui vamos passar isso é certo. Todos nós vamos perder um parente, alguém que amamos. Mas a vida continua. A alegria dentro de nós precisa continuar. A vida continua. Tem pessoas que precisam de nós, que dependem de nós. A obra do Senhor continua e precisa de mim e precisa de você. Amém? Vou orar por você. O Elton vai estar ministrando a Santa Ceia do Senhor Jesus. E não deixe, meus queridos, de participar do corpo e do sangue de Jesus por um detalhe, tá bom? A menos que você consumou um pecado muito grave, tá bom? Se não, você peça perdão para Deus, Ele vai te perdoar, tá bom? Peça perdão para Deus e participe da Santa Ceia do Senhor Jesus. Eu não posso te perdoar, não.
Só Jesus. E Ele está aqui para te perdoar. Fala, Senhor, me perdoa porque eu desejei o mal para o meu irmão, eu quis o mal da minha irmã, mas me perdoa, Jesus, nesta noite. Ele vai te perdoar e você vai participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, obrigado, Jesus, por estar conosco nesta noite, nessa reunião abençoada, ó Pai querido, nesta festa, ó Pai querido, Dia dos Pais, Santa Ceia do Senhor. Estamos muito felizes, Jesus, por o Senhor estar conosco, ó Pai, alegrando nossos corações, nossa vida. Obrigado por cada irmão aqui presente, cada irmã. Obrigado pelos nossos amigos estar conosco aqui nesta noite, nesta festa linda, nesta festa abençoada, Senhor. Muito obrigado por cada um que aqui está presente, Senhor. Eu quero te pedir, ó Pai querido, coloca alegria novamente nesses corações que perderam talvez a alegria, o desejo, Senhor. Aleluia, pela tua palavra, pela tua casa. Mas eu quero te pedir nesta noite, Senhor, acenda a candeia dentro do coração desta pessoa, para que ele venha se alegrar na tua presença, sentir a tua presença e andar na tua presença, Senhor. É o meu pedido nesta noite, no nome santo de Jesus. Amém, Jesus, amém. Deus abençoe os irmãos, presbítero Elton com a oportunidade. Glória a Deus.